Então, pessoal, vamos ver aí um problema do Guedes com o Bolsonaro, né? O que o Guedes falou foi frontalmente contrário ao que o Bolsonaro fez, né? Nesse vídeo aí vocês vão entender isso e por que o capitalismo público, a ascensão social seria muito melhor do que no modelo atual brasileiro, que a gente vive em constante crise. Primeiro eu vou passar um vídeo sobre mobilidade social para vocês entenderem, para dar uma introdução para vocês entenderem e depois entraremos na questão do Bolsonaro diretamente. Vamos lá então. O Brasil é um país com mobilidade social? Praticamente nenhuma, segundo este estudo. As famílias de baixa renda vivem aprisionadas à própria condição de pobreza. Demorariam gerações para sair de onde estão, com o risco de conseguirem, em algum momento, uma subida pouco estável. A desigualdade é a barreira mais evidente, essa que o olho às vezes vê, uns com muito, no cerco de privilégios, outros com quase nada, e acesso restrito a instrumentos de ascensão. Na análise de especialistas ouvidos pela DW, é importante entender as raízes dessa realidade para romper com ela. O problema é que entre entender e mudar, eles reconhecem, há um abismo gigante. Se você brasileiro não for de uma família com posses ou que acumulou alguma riqueza ao longo dos anos, dificilmente vai atingir rápido uma renda média, ou subir na vida como a gente fala. É o que sugere o texto que eu mostrei ali no início, é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No Brasil, quem nasce assim, cresce assim e tem grandes chances de ser sempre assim. É uma máxima que historicamente vem sendo reafirmada em pesquisas. Um relatório do Fórum Econômico Mundial já colocou o Brasil entre os países mais difíceis para a ascensão social. O jornal francês Le Monde chegou a comparar a desigualdade brasileira a um sistema de castas. A OCDE isso daí é interessante, porque isso que ele está colocando, de que é segmentado em castas, isso ele está colocando que o Brasil foi tido como um dos países piores para se evoluir socialmente. Sendo que, no geral, os países todos no mundo têm essa dificuldade. Então o Brasil é especialmente ruim para a ascensão social. Fez um cálculo ainda mais profundo para saber o tamanho do desafio das gerações futuras. Não é pequeno, não. Vamos primeiro dar uma olhada nas observações da OCDE. O estudo fala sobre uma coisa que se chama mobilidade social, como eu disse há pouco. O nome resume o significado. É a possibilidade de pessoas de um determinado grupo circularem entre diferentes classes socioeconômicas, ou seja, elas podem melhorar ou piorar de vida dependendo do acesso à educação e trabalho, por exemplo. No caso do Brasil, esse movimento está debilitado no sentido ascendente, para não dizer quase impossível para os mais pobres. Eles mal conseguem sair do lugar, andam sobre... É interessante, né? Tá ruim no sentido ascendente. Quer dizer, para piorar de renda é fácil. Para você estar na classe média ficar pobre é muito fácil. Agora, para você que é pobre se tornar classe média, está difícil. Para quem é classe média, ficar numa classe média mais alta, também é muito difícil. Sobre uma espécie de piso pegajoso, como descrito no texto da OCDE. O Marcelo Neri, diretor da FGV Social na Fundação Getúlio Vargas, vai mais longe. Compara o fenômeno a uma estrutura de castas, em que a hereditariedade determina o destino de cada um. Você tem uma sociedade dividida em castas, mas são castas fixas. Não existe trânsito das pessoas, quem está embaixo sobe, quem está em cima pode cair, etc. É uma sociedade bastante... Agora é interessante essa passagem que ele falou. Como eu falei, quem é classe média pode ficar pobre, mas quem é rico no sistema brasileiro, quem é rico não fica pobre, é muito raro. Por que isso acontece? Isso acontece porque o capital, que é o dinheiro, os recursos, ele gera recursos por si próprio. Então, quem tem muito dinheiro, o dinheiro, se você deixar no banco, ele já rende. Sozinho, ele já rende. Se você investir em alguma coisa, ele já rende. Se você deixar com algum administrador qualquer de finanças, que seja, já rende. Se você quiser investir diretamente ou deixar um banco investindo, rende. Então, é muito difícil alguém rico ficar pobre. Esse é um dos grandes problemas aqui na situação brasileira.
E vamos ver isso aí para a gente entender melhor, para vocês entenderem por que o capitalismo público resolve esse problema. Permite que a ascensão social ocorra, permite que a sociedade fique mais rica, o crescimento econômico ocorra e, ao mesmo tempo, uma redução da desigualdade, que permite que as classes pobres se tornem classe média, que subam as pessoas subam de classe, suba a renda, né? Isso aí é extremamente necessário para resolver esses grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje. Bastante congelada na sua estrutura. Os brasileiros, em geral, parecem ter consciência disso, tanto que a pesquisa relata que 6 em cada 10 pessoas acreditam que esforço não basta para ganhar mais dinheiro, como se a pobreza fosse a sombra do próprio corpo, perseguidora, inseparável. Em certa medida, eles têm razão. Olha só a conclusão dos pesquisadores. Crianças nascidas numa família brasileira entre as 10% mais pobres demorariam 9 gerações para chegar à classe média, bem mais que em outros países. No ranking da... 9 gerações, né, cara? Isso aí parece até uma piada de mau gosto. Imagina. Seu filho não consegue sair da pobreza, o seu neto não consegue, seu bisneto não consegue, eu já não sei nem mais o nome a partir de bisneto, não sei se é tetraneto, né? Depois eu nem sei mais. Realmente leva aí. Por isso que a gente tem essa situação em que em 500 anos de Brasil, as mesmas famílias que eram as famílias ricas há 500 anos atrás, são as mesmas famílias ricas hoje. E as mesmas famílias pobres são as mesmas pobres hoje. OCDE, dá para ver direitinho a nossa posição. Estamos entre os últimos, na frente da Colômbia e empatados com a África do Sul. No topo, nações mais ricas, como Dinamarca e Noruega, onde a mudança de classe se daria em 2, 3 gerações. Coincidência ou não, lugares com altos índices de desenvolvimento humano, como mostra esse gráfico da ONU. Eu disse coincidência por força de expressão, mas ela talvez seja o fator menos importante na opinião de especialistas. É que o IDH, esse conjunto de parâmetros sobre a qualidade de vida, é sim um indicador decisivo. Quanto mais alto, mais bem cuidada e escolarizada é uma população, o que abre portas para emprego e renda. Existe, em primeiro lugar, políticas educacionais muito efetivas. São os primeiros lugares no ranking de proficiência, estão nos países nórdicos. Então, uma educação onde as pessoas de fato aprendem. São todos países que têm uma forte estado de bem-estar social, um estado no qual há políticas públicas fortes, né, de saúde, educação, assistência social. Na verdade, o que esse cara está falando, aí sim já entra mais na coincidência. Isso daí não é... Essa estado de bem-estar social, ele não permitiria o Brasil se desenvolver e fazer essa mobilidade social de ascensão social da classe pobre. Por que isso? O simples fato de que um país com esse investimento que ele falou, em saúde, investimento em uma série de Bolsa Família, essas coisas, esses recursos não são recursos que vão fazer uma pessoa evoluir de renda, certo? Você vai melhorar a saúde, se você investir em hospitais, você pode melhorar a saúde de muita gente, mas não vai fazer ela sair da pobreza, certo? Uma pessoa pode ter uma saúde boa e continuar pobre, assim como os cubanos lá, tem um sistema de saúde pública muito bom, melhor que o Brasil, e as pessoas ainda assim continuam na pobreza. Então, como é que faz para sair da pobreza? O capitalismo público mostra o seguinte: para a gente sair da pobreza, a gente precisa... O sistema do capitalismo público segue esse norte. Ele gera investimentos do Estado. Ao invés de ficar gastando em saúde, ficar gastando em Bolsa Família, nessas coisas, o Estado gera investimento em empresas públicas. Ele vai utilizar lá todos os recursos dos impostos, lá os 35% do PIB de impostos em criação de empresas públicas. Essas empresas públicas vão gerar um crescimento econômico junto com as pequenas empresas e médias empresas, com as empresas privadas todas, vão gerar mais investimento na economia e junto vão reduzir a desigualdade.
como ela vai reduzir a desigualdade? Simplesmente a gente tem o seguinte acontecendo. A desigualdade, ela acontece porque os ricos são donos do capital, eles são donos das empresas, né? Isso é o capital. E aí, com isso, eles, donos das empresas, eles ficam com o lucro para eles. A gente criando as empresas públicas no capitalismo público, empresas públicas, fique claro, diferente das empresas públicas que a gente tem no Brasil hoje, que hoje é um sistema falido, um sistema onde um político bota e tira quem ele quer da administração é falido. O sistema de empresas públicas no capitalismo público é um sistema específico, muito mais eficiente do que o atual. Ele não tem gerência política, a empresa é administrada como uma empresa capitalista, só que ela é superior à capitalista porque ela não distribui lucro para o dono da empresa, ela utiliza o lucro no reinvestimento da empresa. A empresa investe mais, ela cresce mais, ela paga melhores salários, ela investe mais, e aí com isso a empresa cresce mais, e isso sendo ampliado para toda a economia com milhares e milhares de empresas públicas sendo criadas, a gente gera uma economia mais eficiente, uma economia que vai ser mais dinâmica, como está sendo a economia chinesa. E aí, como eu já mostrei aqui dados, a economia chinesa é baseada nesse modelo, as maiores empresas chinesas são públicas, e as empresas chinesas estão entre as maiores do mundo, já passaram até os Estados Unidos no número de maiores empresas. Esse modelo é o modelo que fez a China tirar mais de quase 800 milhões de pessoas da pobreza. É esse modelo que o Brasil precisa para acabar com essa desgraça que a gente tem de tanta pobreza, tanta favela, tanta miséria, tanto crime, tanto problema. Não são medidas para a gente resolver essas coisas, não são medidas de Bolsa Família. Isso não resolve, isso já foi provado que não resolve. Isso dá ali um dinheirinho na hora para a pessoa, mas depois, no mês que vem, tem que dar de novo. E aí, no outro mês, tem que dar de novo. E a pessoa nunca sai da pobreza. E fica perpetuamente dependente, não consegue um emprego, não consegue ter dignidade, porque não consegue um emprego para sustentar a família. Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Esse Estado brasileiro não funcionou até hoje e não vai funcionar nunca. Por que países nórdicos lá funcionam com um modelo desse? Porque eles já eram países ricos, entendeu? Então eles já eram países ricos de renda per capita alta. Aí o que acontece? Você começa a distribuir dinheiro, começa a investir na saúde pública, na educação, não sei o que lá, em segurança, começa a investir em tudo. Ótimo, já era um país rico, então você vai fazendo isso, o país para de crescer, porque esse é o primeiro resultado desse gasto público descoordenado, sem estratégia. Só que aí o país para de crescer, mas o país já era rico, e aí ele distribui. Aí tudo bem, tá ótimo, esses países funcionam. O Brasil não funciona, o Brasil é um país pobre. Se o Brasil dividir a riqueza de todo mundo hoje igualmente, com o Bolsa Família, taxar todo mundo que é rico e distribuir para os pobres, ainda assim, se dividisse a renda toda do país igualmente, ainda assim todo mundo seria pobre. A gente tem a renda per capita baixa, então a gente tem que fazer o país crescer. E, é claro, crescer de forma eficiente, fazendo a desigualdade reduzir. Como isso acontece? Com o capitalismo público, que é esse sistema que eu estou apresentando para vocês. Eu tenho meu livro chamado Capitalismo Público, eu falo do capitalismo público em outros livros. Vocês busquem aí, ler o livro e se inscrevam aí no canal para vocês verem mais vídeos sobre o capitalismo público. Comentem aí. E quem discordar também coloca aí, que eu sempre falo, eu entro lá no comentário lá e respondo, tá bom? Então é isso aí, no próximo a gente aborda aí mais alguma coisa. E não deu tempo, o vídeo está ficando longo, eu não estou querendo fazer vídeo muito longo, depois eu entro na questão toda lá do Bolsonaro e tudo, né? Mas
Eu já falei em outros vídeos, né? A questão do Bolsonaro é que ele simplesmente, no final das contas, ele fez tudo o contrário, né? Do que o Paulo Guedes prega com as ideias liberais dele. Ele aumentou o Estado ruim, que a gente no capitalismo público critica, que é gasto estatal, porque o que tem que aumentar é investimento, é investir em empresas públicas, não é gasto. Ele aumentou Bolsa Família, né, que ele chamou de Auxílio Brasil. Mas é isso aí, nos próximos vídeos eu entro mais nisso aí. Até a próxima aí.